Deixa-me falar-te sobre vender mais serviços de limpeza. Uma das formas de ter um negócio lucrativo é começar por vender mais. No entanto, sabemos que vender mais serviços não significa que haja mais lucro. Temos outros fatores que possam aí influenciar. Mas um passo de cada vez, ok? Eu quero falar-te então de vender mais, de faturar mais. Existem 4 formas. Deixa-me partilhar contigo a tela para conseguires acompanhar de uma forma mais simples. Aliás, eu já falei deste assunto no webinar, mas volto aqui a falar e deixar disponível para toda a gente. Existem então 4 formas de conseguires aumentar as vendas dos teus serviços na tua empresa. Quais são elas? Primeira é aumentar o número de contactos, não é? Andar a bater portinhas, telefonar, ter referenciação, não é? Aumentar o número das pessoas possíveis de serem tuas clientes. A segunda é, claro, converter esses ditos contactos, então, em clientes. A terceira forma é aumentar o número de transações de cada cliente. O que é isto? É aumentar o número de vezes que fazes o serviço de limpeza, o número de vezes que ela te compra os produtos, ou seja, mais frequência. Não é? E atenção, deixa-me só falar aqui uma coisa, que aumentar aqui o número de transações de cada cliente, ou seja, vender mais vezes para o mesmo cliente, é 5 a 7 vezes mais rentável do que aumentar aqui o número de contactos, ou seja, não dá muito mais trabalho andar a conquistar novos clientes do que aumentar a venda para a rede de contactos que tu já tens, ok? A quarta forma, então, é aumentar aqui o valor médio de cada transação. Como assim? Ou aumentar o valor do serviço, o valor hora, ou junto com os serviços vender produtos, não é? O valor médio de cada fatura, digamos assim, que vais emitir, sobe. Isto também trabalhando o cliente que tu já tens. E aqui deixo uma atenção para a situação de muitas empresas que se assiste agora a fazerem limpeza e higienização de sofás ou de estofados, não é? Uma higienização de um sofá não se faz todas as semanas, como uma limpeza de manutenção. No entanto, o contacto já está ali criado. Não é? Então, o que é que acontece? O que é aqui rentável, ou como é que tu podes rentabilizar aqui o negócio? Como é que podes faturar mais no negócio? Se fazes limpezas de sofás. Sofás, colchões, cadeiras, essas coisas, não é? A ideia é oferecer serviços de limpeza complementares para o tipo de cliente com quem estás a trabalhar. Imagina, estás a trabalhar com clientes que têm casas, moradias. Eles fazem uma higienização do sofá, na melhor das hipóteses, digamos assim, de 6 em 6 meses, não é? Então, porquê que tu não fazes um serviço de limpeza de manutenção semanal ou quinzenal? Porquê que não vais limpar a casa deles quinzenal? Ah, mas eu não tenho jeito para isso, eu até nem quero, eu até nem gosto. Olha, então, limpeza de vidros. Ou fazer limpeza, por exemplo, quando temos situações de casas, moradias, temos a parte de fora, que existe cá muita calçada portuguesa. Isso é necessário lavar com máquina de pressão. É um serviço que podes oferecer. A lavagem de terraços, essas coisas. A limpeza de fachadas. Ou seja, o ideal aqui é alargares os teus serviços para aquele cliente que tu já tens ali fidelizado, porque fica-te muito mais barato do que andares naquela rodinha de eu faço contactos para conseguir a venda, vou executar o serviço, tenho que voltar a fazer contactos para voltar a fazer serviço, voltar a fazer contactos para fazer serviço, isso é esgotante. Carla, está bem, mas eu não consigo fazer esse tipo de limpeza que tu me estás a dizer. Faz uma parceria. Existem agora outras empresas especializadas, por exemplo, em limpezas de vidros. Então, faz uma parceria com ele, fazem as trocas de clientes, tu fazes a higienização de sofás, ele faz a limpeza de vidros, por exemplo. Ou a manutenção. Tu fazes a higienização de sofás com colegas que fazem as limpezas de manutenção. E ele faz o contrário, né? Que faz a manutenção nos teus clientes, que fazes a higienização de sofás. É uma situação de ganha-ganha. Rentabilizar aqui aquilo que é o mais precioso, que são os clientes.
Então, falando da solução aqui, não é? Como é que se fatura mais? Converter aqui clientes e aumentar o número das transações de cada cliente, a par de aumentar o valor médio, ou seja, se conseguires aqui ter mais clientes, ter maior número de vendas e aumentares o valor médio dessas vendas, é claro que vais conseguir aqui aumentar o teu volume de vendas. Temos aqui um caso prático, ou melhor, antes disso, deixa-me falar só aqui então como é que deves focar, não é? O foco deve estar sempre na parte da atração, na venda e na entrega. Ou seja, eu foco-me como é que eu vou aumentar os meus clientes, os meus contactos e os converter em clientes, como é que eu vendo mais a esse cliente e como é que eu aumento o valor de cada venda. Okay? Não é só ficar aqui no como é que eu vou aumentar a minha rede de contactos e vendo. Que eu vejo muitas empresas da parte da higienização de sofás, tristemente, a fazê-lo, não é? É um esforço grande, porque não consigo, depois é assim, como há aqui uma troca de hora pelo serviço, não é? É difícil de conseguir aqui escalar. Por isso, não só aqui em atrair os clientes, mas também como é que consegue vender mais e depois como é que consegue entregar. Estes devem ser os 3 focos de qualquer empresário nesta área. Passando então à parte prática. Imaginemos então que este ano queres faturar 100 mil euros. Vamos para fazer números redondos para conseguirmos aqui fazer continhas ou acompanhar o raciocínio. Este ano quero fazer 100 mil euros. Qual vai ser o meu, ou melhor, qual é já o meu valor médio de vendas? Vamos supor, aqui sempre para fazer redondo, ok? O valor médio de vendas que eu faço a um cliente é de 1000 euros. Vamos aqui falar ao ano, ok? Então, o número de vendas que eu tenho são de 100 vendas. Eu imagino, eu faço vendas de 1000 euros a 100 clientes. Vamos dividir isto por 48 semanas no ano. E as 48 semanas, isto contando que 4 semanas não se trabalha pela questão do período de férias que tem que ser gozado, não é? É muito mais simples assim, não é? Tenho que fazer em 100 vendas ao ano que eu faço, não é? Eu tenho que fazer 2 vendas por semana. E isto diz-me que para fazer vendas, normalmente eu tenho que apresentar propostas. Se não tens a estatística, a tua taxa de conversão, não é? De quantas propostas é que precisas de apresentar para fazer uma venda, eu digo-te que em média em trabalho comercial essa conversão é de 50%. Então, eu para fazer 100 vendas vou ter que apresentar 200 propostas por ano. Mais uma vez, são 4 propostas por semana. Para fazer 2 vendas por semana, tenho que apresentar 4 propostas por semana, ok? Isto estamos a falar de valores médios. O ideal é ir medindo para ter os resultados, para ter os números mais viáveis, para conseguires depois ser mais fácil atingir os resultados que pretendes. Então, para apresentar propostas, eu preciso de quê? De reunir. Quantas reuniões é que eu tenho que fazer? Mais uma vez aqui, falando da estatística, ok, do setor, na parte comercial, quantas reuniões é que são feitas? Aqui a taxa de conversão é também dos 50%. Isto, ok, média, ok, estatística, em cada 400 reuniões eu consigo apresentar 2 propostas, não é? Ou melhor, em cada 2 reuniões eu consigo apresentar uma proposta. Isto significa, então, que numa semana eu tenho que reunir com aquele contacto, ou melhor, tenho que reunir com 8 contactos para poder apresentar 4 propostas. Okay? Então, sim senhor, quantos contactos é que eu tenho que fazer? E aqui é que a porca torce o rabo, não é? Temos que andar aqui numa ginástica. De acordo com as estatísticas, esta taxa de conversão aqui é de 20%. Ou seja, eu tenho que fazer chamadas, visitas, bater portas, não sei o quê, por ano, para conseguir este valor, tenho que fazer 2.000 contactos. Isto por semana dá-nos 42 contactos. Ou seja, é importantíssimo ter aqui um trabalho comercial afincado.
Quantos contactos é que eu faço durante a semana? 42. 42, aqui deixa-me puxar a minha calculadora, a dividir por 5, são 8,4 contactos. Eu tenho que fazer 8 chamadas e de preferência, então, de 8 chamadas, por 5, agendar 1,5 por dia, não é? Ou, neste caso, 2 reuniões a cada 3 dias. Desculpa, 3 reuniões a cada 2 dias, não é? Para conseguirmos aqui atingir estes valores. O ideal é mesmo começares a fazer o registro destas estatísticas, destas conversões, para conseguires perceber como é que estão os teus números, quantos contactos é que têm que existir para realmente fazeres uma venda. Tendo essa estatística, é muito mais fácil depois de definir os objetivos de faturação anual e conseguires atingir os resultados sem haver aqui frustração, não é? Essa parte será muito mais simples. Isto que acabei de apresentar é o que se chama de um funil de vendas. É um funil de vendas comercial. Esta ferramenta é responsável, e existem dados, não é? É responsável por aumentar as vendas em 30% em 6 meses. Se isto for aplicado, é garantido que nos próximos 6 meses consegues aumentar a tua faturação em 30%. É interessante? Eu acredito que seja.